Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o transfer do Cruzeiro, onde o Ricardo Rocha falou nessa última sexta-feira quando que o Cruzeiro pretende, no caso, pagar esse transfer junto à FIFA, e também sobre a chegada do Alexandre Matos. Será que já está praticamente confirmado? Será que não? Vamos comentar um pouco a respeito disso. Queria falar com vocês também sobre o limpa do Cruzeiro, no caso dos jogadores que chegaram nesse início de ano de 2021, quem que vão continuar para o ano que vem, que eu vou listar assim a lista bem longa, e que alguns jogadores, pouquíssimos no caso, vão continuar para a próxima temporada, que mostra um péssimo planejamento do Cruzeiro, e também sobre a venda maior do percentual do Cruzeiro empresa, que o Globoesporte.com fez uma matéria interessante nessa última sexta-feira, falando até de abrir uma margem um pouco maior do negócio com os investidores, e também, logicamente, uma chegada de capital bem maior do que estávamos esperando, tá bom? Mas só antes de começarmos, eu aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal, passando essa marca de 29 mil inscritos e 100, conto com a ajuda de vocês que ainda não são inscritos para chegar agora 9.200, 29 mil no caso, 200. Então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro é para o Matheus Barotti, ele que é de Belo Horizonte. Muito obrigado, Matheus. E o segundo salve nesse vídeo é para o Jonathan Miro, ele que é lá de Perdões, Minas Gerais. Um abraço para você. Também está sempre acompanhando aqui nos vídeos. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que ainda vai sair por volta das 6h15, 6h30 da tarde, já fique esperto aqui, deixe nos comentários, que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal. Bom, quero começar falando com vocês sobre essa lista que o Globoesporte.com fez sobre os jogadores que não vão continuar, no caso, no Cruzeiro na próxima temporada, em uma relação assim com jogadores que foram contratados no início desse ano, que é uma lista bem longa do Cruzeiro, que contratou vários jogadores e que pouquíssimo deram certo aqui no Cruzeiro. Para você ter uma noção, nesse ano de 2021, o Cruzeiro contratou mais do que 2 times inteiros, foram mais do que 20 contratados em 2021, e mais do que praticamente 20 não vão continuar no Cruzeiro para a próxima temporada. No caso foram 22 contratações e 20 apenas, no caso só 2 continuarão no Cruzeiro, e os 20 outros vão sair do clube. Eu vou falar assim um pouco sobre cada um desses, não vou falar muito específico, porque é uma lista muito longa, isso que mostra um péssimo planejamento tanto por parte da diretoria, do Sérgio Santos Rodrigues, de ter trago um diretor de futebol que não era capaz naquele momento, o André Mazzucco, fez péssimas contratações, posteriormente também o Rodrigo Pastana não fez um bom trabalho aqui no Cruzeiro, contratou vários jogadores que não agregaram em nada praticamente ao clube, e vamos falar justamente sobre cada um desses tópicos, começando pelos defensores. Primeiro, o lateral direito Clebinho, fez apenas uma partida aqui no Cruzeiro, se envolveu em problemas fora de campo, saiu, hoje está lá no futebol do Equador, se não me engano. Outro é o Norberto, que jogou 16 partidas, teve alguns jogos como titular, mas nada demais. Outro, o Alan Ruschel, 6 jogos por aqui, depois foi emprestado ainda no Campeonato Estadual para o América Mineiro. O outro foi no caso do Jean Vitor, que foi um reserva praticamente durante toda a temporada. O único que eu diria que deu certo aqui nessa lista é o Eduardo Brock, 32 jogos e 2 gols, zagueiro que foi titular grande parte da Série B. Outro, Rodolfo, apenas 8 jogos aqui pelo Cruzeiro, não deu certo. Mais um que ainda não rendeu absolutamente nada foi o Josep, 6 partidas, pedido do Felipe Conceição, acabou dando em nada. O Léo Santos, mais ou menos, nota 6, para ele 12 jogos e 2 gols. E para a lista de volantes temos o Matheus Neres, começou como titular, 12 partidas ali, maioria delas com Felipe Conceição, acabou perdendo muito espaço. Mais o Matheus Barbosa, 27 jogos e 7 gols, estava fazendo uma ótima campanha aqui pelo Cruzeiro, e depois foi para o Atlético Goiano. O Flávio, que foi um jogador nota 6 ali também, por ser emprestado, o Cruzeiro nunca deu tanta chance assim para ele, já que também não acho que teria condições financeiras de comprar ele do América, 23 partidas. O Rômulo, que contratou como meia, acabou jogando como lateral direito, 46 jogos e 6 assistências, foi uma boa contratação. Outro, Marcinho, bem razoável também, 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, indo para o setor de atacantes. Um jogador que o Cruzeiro acertou, o Bruno José, 45 jogos, 3 gols e 4 assistências. O Keké entrou em apenas 4 jogos, não foi muito bem. O Wellington nem nota 5 para ele, 23 jogos e 3 assistências. Felipe Augusto deu o que tinha que dar nesse ano, 45 jogos, 5 gols e 4 assistências. Outro que o Cruzeiro contratou bem, o Vitor Leque, chegou inicialmente para a base, sub-20, 10 jogos, 2 gols e 3 assistências no profissional. Outro, Dudu, foi bem mal, não teve muitas chances, foi um pedido do Mozart, apenas 9 jogos, 2 desses com o Luxemburgo. E o outro, Guilherme Bisoli, 11 partidas, 1 gol e 1 assistência. Infelizmente não deu certo porque não teve uma sequência aqui no Cruzeiro, porque eu via muito potencial no Guilherme Bisoli, tá? Eu acho que dessa lista toda aí, quem que vai continuar no Cruzeiro? Vitor Leque apenas, Bruno José, Rômulo e também o último Eduardo Brock. De resto, vejo todos
vão sair do Cruzeiro apenas 4 contratações das mais de 22 que o Cruzeiro fez no início da temporada. Bom, mais um assunto importante que eu queria falar com vocês é sobre, no caso, esse caso envolvendo o Alexandre Matos e também o Transferban, onde o Ricardo Rocha, que é no caso coordenador no caso diretor da Raposa, ele foi um pedido do técnico Luxemburgo para trabalhar no clube e ser esse meio termo entre os jogadores e a diretoria. Ricardo Rocha tem um papel muito importante em que, assim, o Luxemburgo convenceu ele a voltar a trabalhar com futebol, justamente nessa passagem com o Cruzeiro, que ele não tinha muita identificação, né, podemos dizer assim, com o Cruzeiro, para ele aceitar esse trabalho e está fazendo uma excelente função, eu diria, aqui dentro do Cruzeiro. Ele que deu uma entrevista, no caso, ao Flow Sport Clube, que, assim, são dois caras que participam, né? No caso o Igor do Flow Podcast e também o David Jones, dois caras gigantescos também aqui dentro do YouTube, admiro demais eles, e que eles já estão assim com essa proposta de vários convidados no meio esportivo, inclusive já teve uma parte com o Ronaldo Fenômeno antes de ontem, que inclusive eu coloquei algumas fotos, né, e os tópicos importantes sobre o Ronaldo, que ele foi nesse mesmo programa. Dessa vez foi o Ricardo Rocha, e quando ele foi perguntado sobre o Cruzeiro, essa atual função que ele desempenha dentro do clube, obviamente foi esse assunto de clube-empresa e de pagamento da dívida do Cruzeiro, que ele confirmou que a dívida do Cruzeiro de curto prazo, né, para ser paga do Transferban, atualmente está entre 15 a 20 milhões de reais, que eu diria que deve ser questão de salários pendentes com os jogadores, e também aquele Transferban na FIFA de 13 milhões, 14 milhões, pela contratação do Riascos e também do Arrascaeta. Em uma parte, quando ele foi perguntado, ele confirmou, no caso, o acerto com Alexandre Matos, que ele disse o seguinte, abre aspas: temos um acordo com Alexandre Matos que deve voltar. Tenho falado com ele, tem um potencial enorme, conhece muita gente e pode ajudar o Cruzeiro, fecha aspas. E já tinha até revelado por parte do Globoesporte.com que o Cruzeiro já estava um acerto muito próximo com o jogador, que foi confirmado nessa última sexta-feira agora, com ele falando, né, que o Alexandre Matos deve voltar. É algo que já era de se esperar, o Cruzeiro ainda não comunicou de forma oficial, mas até o Nicola já falou que os representantes do Cruzeiro, o Alexandre Matos se posiciona como representante da Raposa, né, para algumas contratações. No caso, o Nicola havia perguntado sobre a possibilidade do Felipe Melo e também sobre o Giovanni dos Santos. E também ele foi perguntado, no caso do Ricardo Rocha, sobre o Transferban na FIFA. Ele disse que tem uma confiança muito grande com o Luxemburgo, e isso fez com que ele praticamente renovasse o contrato, né? Já renovou o contrato por mais 2 anos, então por essa confiança de que vai ser pago, o Luxemburgo renovou esse vínculo. Ele disse que o Cruzeiro está punido hoje, que vai ter que pagar algo próximo de 15 a 20 milhões de reais dessa dívida, e falou que o presidente prometeu a grande parte da diretoria, do treinador, do coordenador técnico, que vai pagar esse valor. Nessa parte da entrevista que ele disse o seguinte, abre aspas: tem a promessa do presidente que a gente possa pagar. Ele falou entre até o fim de dezembro, dia 20, dia 30, vai organizar para pagar. Ele deu a palavra para poder contratar, no caso, o Maicon, que vai pagar o Transferban, e ele tem essa garantia, fecha aspas. Então, assim, muito bom, né, saber disso por parte de uma pessoa dentro do Cruzeiro, que há muito tempo não tínhamos uma certeza, né, de que realmente iria pagar esse Transferban, quando que iria ser, se iria ser no início desse ano. Possivelmente o Cruzeiro pegando um empréstimo, dando essa garantia de que vai entrar muita grana num curto prazo, né, no caso do clube empresa, que é o tópico que eu vou falar agora há pouco, e já era uma grande se esperar. O Cruzeiro pedindo ali um empréstimo, supondo, tá? 40, 50 milhões de reais, pagaria 20 de dívidas e usaria esse outro dinheiro como caixa para fazer contratações e manter os salários em dia, até se transformar em uma sociedade anônima do futebol, porque se for para esperar para pagar Transferban, fazer contratações, só quando for transformar em clube empresa, em março, abril, já vai ter começado o Campeonato Brasileiro e tudo mais, vai ser uma bagunça, vai demorar para o Cruzeiro ir se ajeitando. Então, quanto mais rápido isso acontecer, principalmente no Transferban, melhor, tá bom? E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o projeto de clube empresa. O Globoesporte.com fez uma matéria nessa última sexta-feira, bem interessante também, bem otimista em relação assim ao novo percentual que o Cruzeiro vai negociar as ações do clube, que até o Globo Esporte citou que vai abrir mais margem de negócio com os investidores, tanto assim em questão de dinheiro, né, porque o Cruzeiro ia vender inicialmente apenas 49% e que deve ser negociado alguns acordos, como por exemplo, não poder mexer em algumas coisas dentro do clube, como por exemplo as instituições que o Cruzeiro tem, no caso imóveis, centros de treinamento, terrenos e tudo mais, e coisas óbvias como por exemplo nome, cor do uniforme, símbolo, que no mínimo que o Cruzeiro vai ficar com 10% das ações ainda do clube. Essa assembleia é para votação, para concordar em um aumento de 49%. Há um valor ali de 70%, às vezes 80%, no máximo até 90% das ações. Vai ser no dia 17 de dezembro, que visa flexibilizar essa repartição de ações da nova SAF, né, do caso do Cruzeiro Empresa. Ainda não tem um consenso geral em relação a essa divisão, mas pelo que parece,
deve sim haver uma ampliação pelo menos maior do que esses 49% que está hoje, porque tem investidores interessados, mas esse molde não agrada grande parte deles. E a mudança proposta no edital sugere que o clube tenha no mínimo, como eu falei para vocês, 10% das cotas e de ações do Cruzeiro Empresa, que vai, no caso do futebol da Raposa. Queria falar também com vocês que esse estatuto abre um leque maior para composições, já que o Cruzeiro pode negociar, sim, apenas o percentual mínimo, né, que o Cruzeiro tem que ficar, no caso, negociando 90%, mantendo com 10%, e a Raposa recebendo um valor muito maior do que era de se esperar. Até o presidente do Cruzeiro já tinha falado em algo próximo de 450 milhões de reais por 49% das ações. Então podemos supor ali que por, no caso, 90% das ações, o Cruzeiro receberia 750 milhões, que já seria um valor bem interessante, às vezes até chegando, no caso, a 800 milhões de reais. Eu acho que vai ser um valor, sem dúvidas, próximo disso, um valor surpreendente, que nessa última sexta o advogado do Cruzeiro falou que pode atrasar um pouco esse projeto de clube empresa, chegando, no caso, o investimento e finalizando no segundo semestre, no início do segundo semestre, no caso ali lá para o mês de abril, no máximo em maio, mas vamos aguardar que deve ter muitas novidades a respeito disso, tá bom? Até o próprio presidente do Cruzeiro já havia confirmado para o Globo Esporte, um pouco mais do que um mês e meio, no caso no final do mês de outubro, que já havia mais do que 20 interessados em adquirir o Cruzeiro. Então essa compra realmente é só questão de tempo e de ter essa nova assembleia para votação, se vai vender 49%, 60%, 70%, 90%, enfim. Vamos ver, independente de qualquer desses valores, tenho certeza que vai chegar uma grande grana aí para o Cruzeiro na temporada de 2022. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um jogador que já está negociando com a Raposa e que tem um acerto muito próximo com o Cruzeiro, inclusive os moldes dessa negociação, e também sobre o Ronaldo Fenômeno, que ele falou do Cruzeiro nesse programa do Flow Esporte Clube. Recomendo que você ache esse vídeo aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!